Olá, queridos amigos e amigas do nosso Momento Redenção. Estamos juntos mais uma vez, trazendo, nesta ocasião, para as nossas reflexões, um tema de O Evangelho segundo o Espiritismo, constante do capítulo 1, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Nesse capítulo constam 4 itens: as revelações com Moisés, com Cristo no Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, e nas instruções dos Espíritos, que é o que nós vamos apreciar neste momento, né? São 3 itens, né, incluindo esse, instruções dos Espíritos, a nova era, que será objeto da nossa conversa aqui, da nossa apreciação. Esse tema está aqui em Evangelho segundo o Espiritismo, e ele é muito importante, muito interessante, especialmente para esse nosso momento de vida, né? Então, nas instruções dos Espíritos, é trazido, então, esse título, A Nova Era, que compreende aqui os itens 9, 10 e 11. São apenas 3 itens, mas, embora curtos, pequenos, impõem-nos reflexões interessantes. Então, a nova era. Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Então, tem esse relevante informe dos Espíritos. Deus é único. E Moisés foi o Espírito que ele escolheu, que ele enviou em missão para fazê-lo conhecido, não só dos judeus, mas também dos povos pagãos, ou como se dizia então, os gentios. Né? Segue o texto. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Então, até aquele momento, a divindade, esse Deus único era oculto, né? Não se o conhecia. Em verdade, as religiões presentes nos vários povos eram politeístas, cultuavam muitos deuses, então não havia uma referência a esse Deus único que vai surgir, então, nesta nova era, com Moisés, onde ele vai apresentar para nós, para todos nós, para a humanidade, o Deus único. Seguimos. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então, ainda mesmo antes da vinda de Jesus, fala-se nessa moral cristã. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais alta moral cristã, que são o decálogo, né? São os 10 mandamentos, que condensam a lei divina universal. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam, então, compreendido. E é verdade, né? Quando nós vamos ver Moisés, nos 10 mandamentos, oferecendo não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e assim por diante, nós vamos vendo que, para aquele momento, é muito difícil a compreensão.
Então, os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam compreendido. Como compreender que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, nesse momento difícil? Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser uma espécie de frontispício brilhante, qual farol destinado a iluminar a estrada que a humanidade devia percorrer. Então, apesar dessa dificuldade inicial para a plena compreensão desses 10 mandamentos, eles funcionavam como um frontispício brilhante, que seria o farol a partir do qual tudo se revelaria, tudo se desvelaria daí por diante. Então, mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser uma espécie de frontispício brilhante, qual farol destinado a iluminar a estrada que a humanidade devia percorrer. Porque nós vamos lembrar que neste capítulo 1, o título é Não vim destruir a lei. É Jesus quem fala, né? Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. A lei começa a ser demonstrada explicitamente na característica do Deus único com os 10 mandamentos, o decálogo. Né? Por isso que Jesus vem dizer, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Porque, como se vê, a este momento, era ainda incompreensível, impossível mesmo para o povo daquela ocasião compreender em profundidade esse decálogo. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar o inimigo. Então, nós vamos observando também que a ideia da regeneração, ela não é uma ideia estanque, ela não é uma ideia plena e absoluta para um momento que vá ao infinito. A regeneração ela vai acontecendo de forma paulatina. Nós vamos observando isso na fala aqui. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E veja que isso é interessante, que ela estava voltada para os povos que ela se propunha regenerar, aquele momento, porque aqueles povos, embora possamos, muitos de nós, ainda ser parte deles, aqueles povos, na maioria, não são mais nós, ou já avançaram daquele momento, porque os espíritos que somos evoluímos, progredimos em compreensão, em entendimento, e mudamos as nossas posturas, né? Então, a gente vê que essa regeneração, nós hoje estamos vivendo um período de regeneração, que é de alguma maneira diferente desse, porque já depois da vinda de Jesus e depois da surgimento da doutrina dos Espíritos, que era o Consolador prometido por Jesus para atender toda a humanidade. Né? Então, nós vamos vendo que isso tem uma graduação ou uma gradação de tempos a tempos, porque os povos se renovam nos planetas. E na Terra, especificamente, como nós estamos falando da Terra, do nosso planeta, do nosso orbe, os povos alguns retornam pelas provas, pelos erros, pelas falhas nas provações, né? pelas falhas na vivência, precisam cumprir novas etapas de estudo, né? Mas tem muitos que são novos, que vão chegando, que vão surgindo. Enfim, então, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, que nem que se devesse perdoar ao inimigo. A inteligência deles, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não se teria convertido
sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. E nós vamos observar, nesse momento do texto, como Deus é misericordioso conosco, como ele não nos exige um avanço de supetão. Quer dizer, nós hoje condenamos os sacrifícios, mesmo os de animais, para atender às rogativas da divindade. Mas olha como Deus é misericordioso. Era compreensível àquele momento e para aquele povo. Eles não entenderiam de outra maneira senão lançando mão do sacrifício dos animais, dos holocaustos, para atender à divindade. Veja, não era a divindade quem precisava disso. Eram os homens, os espíritos aqui presentes, encarnados, reencarnados, que ainda precisavam dessa bengala, dessa muleta. Só era possível aquelas concepções humanas compreender e se relacionar com a divindade lançando mão dos sacrifícios, dos holocaustos. Então, mas Deus é misericordioso, cada um no seu tempo. E eram eles, então, menos condenáveis do que nós hoje fazendo ou agindo da mesma maneira. Essa é a proposição progressiva que a doutrina dos Espíritos e o próprio Evangelho de Jesus nos trazem, né? O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Ou seja, não estarão aqui espíritos santos, mas espíritos superiores aos que habitavam àquele momento, como estarão aqui espíritos superiores aos que a habitam neste momento. A escala é sempre progressiva. É a lei do progresso, à qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Alavanca por quê? O Espiritismo é melhor do que qualquer outra religião? Não se trata absolutamente disso, de melhor ou pior. Mas é aquele conceito religioso, no sentido moral, já que o Espiritismo não é uma religião no sentido formal, no sentido dogmático, mas no sentido moral, porque é uma doutrina filosófica com consequências morais, e nesse sentido moral ele é religião, e ele é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Por quê? Porque dá ao homem a possibilidade de compreensão plena e clara do seu papel ante os seus pares, do seu papel ante os seus pares a caminho ao encontro da divindade, que a gente vai encontrando a divindade, não aquela divindade barbuda, serena, vestal branco, sentado num trono, mas a divindade que é presente no universo todo, que atende a toda a humanidade universal e da qual nós vamos nos aproximando à medida que compreendemos que amar a Deus é amar o nosso próximo, é amar a natureza, é respeitar todo esse contexto, é se reconhecer como elemento da natureza, seja como espírito reencarnado, seja como espírito livre, continuamos sendo elementos da natureza, filhos deste Pai maravilhoso que é Deus. Seguimos. São chegados os tempos em que as ideias morais
hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então, os desígnios de Deus têm progressos designados por Deus que nós vamos chegar e alcançar. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. A natureza é progressiva. A lei da natureza é progressiva. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras? Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Então, vamos voltar um pouquinho para a nossa melhor compreensão. São chegados esses tempos em que as ideias morais se desenvolvem, porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas, e realmente é isso, nunca se fez sem lutas. Sejam até as lutas fratricidas a que fomos levados em equívocos de nossos entendimentos, sejam as lutas, e aí sim as mais importantes, as lutas morais da autocompreensão e da compreensão do outro. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões. Não é o que nós temos feito até agora. Discutido e abalado, muito abalados. Nós partimos de um tempo, saímos de um tempo em que as religiões presentes, oficializadas pelos poderes instituídos, usavam a palavra de Deus para abençoar os navios que iam para as guerras, os cavaleiros que iam para as cruzadas matar os pagãos, os gentios. Então, vamos avançando nesse processo e compreendendo melhor. Olha, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Não tá? Já não foi feito isso? As massas observam como se matou em nome de Jesus. Quanto se matou em nome de Deus. Quanto se matou em nome das religiões diversas. Quando o Decálogo estabelece lá com Moisés, não matarás. Amar o vosso inimigo. Caramba! E nós estamos aqui sem lamentos, apenas observando a história e vendo em que momento nós estamos, com quanto presente nos apresente ainda. Um grupo barulhento, um grupo bulhento de mentes perturbadas, ainda não convencidas da necessidade do amor e do respeito, do amor aos inimigos, do respeito às leis divinas, do respeito às leis da natureza que regem as nossas vivências, as nossas vidas, a nossa presença aqui e fora daqui. Mas nós estamos avançando. Graças a Deus, nós estamos avançando. Esses pequenos grupos barulhentos, bulhentos, causam muitas dificuldades. Mas nós outros, que já estamos a abraços com a compreensão, ainda que pequena, desta proposição de Deus, através de Moisés, através de Jesus, e, por fim, através da doutrina dos Espíritos,
estamos mais aptos, pelo menos em princípio, a compreender essa lógica de amor, de fraternidade, de solidariedade que deve compor, que deve fundamentar a nova era. Vamos, então, porque ele diz ainda, uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura. Essa ciência que é a ciência do amor, essa ciência que, à luz da doutrina dos espíritos, é a própria mediunidade, é a própria relação estabelecida em O Livro dos Médiuns, que é o tratado de ciência, onde está a ciência espírita construída por Allan Kardec, e que nos vai pautando a caminhada e as ações para o nosso melhor, para o melhor uso, para a melhor utilização dessas faculdades que abarcam a maior parte de nós, ainda que nem todos ostensivamente. Seguimos para o item 10. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, a mensagem que nós acabamos de ler, o texto que acabamos de ver, foi recebido por um espírito, foi dado por um espírito israelita na cidade de Mulhouse, em 1861. E vamos ao próximo, no item 10. Um dia, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade transpor as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribomba. Sede firmes. O Espiritismo é de origem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza e crede. Tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, revertia-se em proveito do espírito das trevas. E compreenda-se que aqui o espírito das trevas não é o diabo chifrudo de garfinho, tridente na mão. É o espírito da materialidade. Porque, na realidade, na busca moral, da moral religiosa, os equívocos se deram. Por quê? Desenvolvida à custa do que é o vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, a ciência se desenvolveu à custa do que é de ordem moral. Era a busca do melhor, de melhorar a vida dos cidadãos, melhorar a vida do homem na Terra. Esse é o papel da ciência. Mas, conduzindo-vos ao bem-estar material, revertia-se em proveito do espírito das trevas, porque é um processo ainda quase que é um processo natural. Acontece naturalmente. Por quê? Porque à medida que nós vamos encontrando as facilidades para a vida, o conforto, a tranquilidade, assim, a gente vai se focando na matéria e esquecendo que nós precisamos que a matéria tenha e viva com algum bem-estar, suprindo essas necessidades físicas e fisiológicas, com certeza. Mas a questão é, nós somos espíritos reencarnados. Então, nós não somos este corpo que está aqui. Este corpo físico é um empréstimo temporário que eu devolverei à natureza, devolverei ao solo terreno e partirei daqui apenas com o que eu sou e com o meu perispírito. E a gente acaba focando pelo chamamento que a matéria tem para nós, naturalmente, porque tudo que o homem vai fazer é buscar avançar e melhorar suas condições de vida. Uma coisa é sentar-se, como estou agora, numa cadeira confortável. Outra coisa é estar sentado numa cadeira dura para fazer esse bate-papo com vocês. Então, nós buscamos as comodidades.
Nós precisamos lembrar que quem precisa dessa comodidade é o corpo físico que eu tenho, não o espírito que eu sou. Então, o que ele precisa é algo mais, é muito mais do que isso. Vai além do que a matéria nos pode dar. Então, essa questão é muito interessante, porque não é uma negação da necessidade, é que, quando essa necessidade se exacerba, ela marca muito a gente e deixa a gente preso materialmente falando, e esquece, moralmente, esquece o que nós vamos fazer aqui. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. Essa é que é a questão. A gente avança em ciência e em moralidade, porque o amor precisa estar junto. O meu coração, o meu amor precisa estar junto com o meu desejo de avanço, de novas descobertas, de melhoria de vida. Se isso não compuser, ou quando isso não compõe o nosso dia a dia, nós precisamos sempre retornar, rever a lição, né? Repetir a lição. O reino do Cristo, passados 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os espíritos bons já vos disseram bastante. Curvai-vos ao sopro precursor que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados, isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do noivo. Ou seja, na hora de deixarmos aqui esta carcaça e tudo a isso que materialmente nos cerca, nós precisamos estar atentos, porque senão, na hora de deixarmos para ir, nós não conseguiremos ir livres e leves e soltos, porque estamos atrelados ao que materialmente construímos e conquistamos, e a gente se enterra, a gente se chumba no planeta e não consegue alçar o voo que os espíritos que somos necessitam e têm como finalidade alçar. A revolução que se prepara é antes moral do que material. É essa revolução moral. Essa revolução moral é essa revolução que nos faz amar mais o próximo, que nos torna mais solidários, que nos torna empáticos, que nos torna cada vez mais resilientes, compreensivos, mais colaborativos com os nossos pares de caminhada. Isso tudo avança, isso tudo aumenta com essa lógica dessa revolução moral, antes moral que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé a fim de que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa humilde voz, pois sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Olha que legal, a importância que se dá a cada um de nós, pequeninos que somos. Mas olha o que diz o Espírito aqui. Pois sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, não tenham sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga que constrói o seu formigueiro e animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. E a mensagem linda é de Fénelon, dada em Poitiers, em 1861. Então, veja aqui. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Essa lei do progresso nós não podemos perder de vista. Na nossa atualidade, então, é preciso lembrarmos da lei do progresso. Precisamos avançar. E avançar junto com a ciência, tudo que a ciência nos traz de bom, tudo que
os homens têm construído em benefício da humanidade precisa ser augurado como algo importante e fundamental, sem o excesso de chumbarmos a matéria, mas com a certeza de que a ciência também é obra divina da natureza em benefício de todos nós. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se por quase toda parte e encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve os seus mais sólidos alicerces. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando, entregue aos maiores excessos, sentiu na sua alma aquela estranha vibração que o fez voltar a si e compreender a felicidade que não estava a alhures, nem nos prazeres enervantes e fugidios, quando, afinal, no seu caminho de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, sou cristão. E desde então, se tornou um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podemos ler nas notícias, nas notáveis confissões que esse eminente espírito nos deixou, as palavras ao mesmo tempo características e proféticas que pronunciou após ter perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele outrora já havia pressentido, se constituiu seu ardoroso propagador. E, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Essa mensagem de Erasto, discípulo de Paulo, dada em Paris, em 1863. Então, que coisa bela essa mensagem de Erasto, referindo-se à trajetória de Santo Agostinho, que é um dos pais da Igreja e que pressentiu àquele momento essa possibilidade efetiva do contato mediúnico, por assim dizer, o contato com os seres que deixaram a carne, como o caso de sua mãe, Mônica. E por pressentir isso, quando a doutrina surge, é ele um dos principais divulgadores. Olha que coisa interessante, né? A nota que Kardec acresce a esta última mensagem trazida por Erasto. Será que Santo Agostinho vem demolir o que edificou? Certamente que não. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma, desprendida, entrevê novas claridades, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Na Terra, julgava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, mas, quando uma nova luz brilhou para ele, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Por isso, teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas.
Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua natureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento do que fora predito. Proclamando-o hoje, nada mais faz do que conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. Dá-se o mesmo com outros espíritos que se encontram em posição semelhante. Então, reveste-se muita importância essa posição de Santo Agostinho dentro da doutrina dos espíritos, ante a doutrina dos espíritos, que veio corroborar e fortalecer, possibilitando-lhe maior e melhor entendimento de coisas que ele então negava, não cria ou cria sob juramento, mas que foram desfeitos ou renovados ante o conhecimento novo, e principalmente já despido da matéria física do planeta, como ser reencarnado, ele livre no espaço consegue ter compreensão mais clara. Então é muito interessante essa nova era, e essa nova era é muito interessante principalmente para cada um de nós, porque nós estamos aqui para essa compreensão avançada a cada dia. Santo Agostinho não passou a ser espírita. Santo Agostinho continuou a ser cristão, no sentido essencial do termo, no sentido profundo do termo, daqueles que seguem a Jesus, daqueles que seguem o Evangelho de Jesus, o cristianismo de Jesus, o cristianismo verdadeiro do Cristo. Então, e é nesse contexto, porque a doutrina dos Espíritos não vem para destruir a lei. Jesus se apresenta dizendo exatamente isso: eu vim dar-lhe cumprimento, e a doutrina dos Espíritos vem complementar esse entendimento, essa compreensão. Que espero que tenhamos, pelo menos, chacoalhado, dado vontade, provocado a vontade dos companheiros e companheiras de irem ver esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei. Muita paz, muitas alegrias nesse novo ano em que já estamos. Construamos esta nova era paulatinamente na mudança que vamos promovendo em nós e a partir de nós. É isso. Muita paz, muita luz. Que Jesus abençoe. Que Deus esteja presente vivamente na vida de todos os companheiros e companheiras que nos acompanham aqui. Graças a Deus.